Certamente você está familiarizado com o cenário de um julgamento. Geralmente são debates acalorados entre a acusação e a defesa. Pessoas comuns decidindo o futuro do réu e um juiz responsável por lavrar a sentença. Mas você sabia que a Bíblia nos fala a respeito de um juízo, onde também temos juiz, advogado, réu e um acusador? Como e quando será esse juízo? E o que fazer para não ser condenado? Vamos deixar que a Bíblia nos ajude a entender. Quero te convidar a ler um texto comigo. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Diz assim: Porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Um fato indiscutível é que todos os seres humanos de todos os tempos enfrentarão o julgamento de Deus. Eclesiastes capítulo 12, verso 14 diz: Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. É importante destacar que a salvação é única e exclusivamente pela graça por meio da fé. Isso está de acordo com Efésios capítulo 2, verso 8. E por que então seremos julgados pelas obras? Tiago capítulo 2, verso 17 nos diz que a fé sem obras é uma fé morta. Assim sendo, as obras apenas revelam do quanto nós aceitamos a graça. Por isso, somos salvos pela graça, porém julgados pelas obras. E como funciona o juízo divino? Primeiro, é preciso entender que esse juízo funciona em 3 fases. São elas: juízo pré-advento ou investigativo. Essa primeira fase do juízo, conforme a profecia de Daniel capítulo 8 e 9, iniciou-se no dia 22 de outubro de 1844 e se encerrará um pouco antes da volta de Jesus a esse mundo. Essa é a fase do juízo em que estamos vivendo e tem por objetivo, primeiro, justificar o caráter de Deus diante dos seres celestiais, ou seja, diante dos anjos que não se corromperam com Lúcifer. E segundo, serve para decidir a quem Jesus irá levar para o céu. Juízo milenial ou de confirmação. Por ocasião da volta de Cristo, os salvos serão levados para o céu e ali passarão um período de 1000 anos, realizando essa segunda fase do juízo. Paulo declara em 1 Coríntios capítulo 6, verso 2, que o mundo e os anjos, nesse caso os anjos maus, serão julgados pelos santos. O propósito desse juízo é justificar o merecido castigo dos ímpios, de acordo com as más obras praticadas. Um outro objetivo dessa segunda fase do juízo é entender por que algumas pessoas foram salvas e outras não. Deixe-me te explicar melhor essa segunda parte. Quando os salvos chegarem ao céu, certamente terão ali algumas surpresas, como por exemplo, não encontrar pessoas que imaginavam que lá estariam. Então, para benefício dos salvos, Cristo abrirá todos os registros que se encontram no céu para que os justos possam confirmar a justiça de Deus em ter concedido salvação a uns e não ter levado outros para o céu. Ah, e só mais um detalhe: enquanto os salvos estiverem lá no céu, participando dessa segunda fase do juízo, Satanás e seus anjos permanecerão aqui na terra. Uma terra, é claro, totalmente desolada, sem forma e vazia, sem ninguém para eles tentarem. Pois os ímpios, ou seja, todos aqueles que não aceitaram a Jesus como seu Salvador, estarão mortos. Você pode confirmar isso em Jeremias capítulo 4, verso 23 a 26 e Apocalipse capítulo 20, verso de 1 a 3. Juízo de execução ou juízo final. Terminado então o período de 1000 anos, a cidade santa desce do céu para a terra. Nesse momento, os ímpios ressuscitam para ver a glória e majestade da cidade que eles recusaram e para entender sobre o justo juízo de Deus. Satanás nesse momento seduzirá os ímpios a tomar a cidade santa pela força. E o que acontecerá? Cairá fogo do céu e consumirá a todos, ou seja, se tornarão em cinzas. Você pode confirmar isso em Apocalipse
capítulo 20, verso de 7 a 10 e Malaquias, capítulo 4, verso de 1 a 3. Você percebe porque o juízo de Deus é um juízo justo? Porque não ficará nenhuma dúvida, nem mesmo para os ímpios, a forma como Deus lida com o mal e julga todos os casos. Um juízo limpo e transparente a todos. E com base em que será feito esse julgamento? A lei de Deus, sim, a lei dos 10 mandamentos. Essa será a norma para o juízo. O juízo de Deus não deve ser temido. Satanás, o acusador, não alcançará vitória diante de Jesus, o advogado, pois esse nunca perde uma causa. Mas é claro, para isso você precisa recorrer a ele. Por essa razão, o apóstolo Paulo escreveu: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Meu querido irmão e querida irmã, ninguém se perderá por falta de aviso, apelo ou providência divina. As pessoas se perderão por não terem feito de Jesus o seu advogado fiel. Quando recorremos a Jesus com fé e arrependimento, ele, além de ser o nosso advogado, passa a ser réu em nosso lugar. Por isso, ele morreu na cruz, tomando o meu e o seu lugar, para que através do seu sangue pudéssemos nos proporcionar salvação. Eu volto a falar, para que isso seja uma realidade na minha e na sua vida, nós precisamos aceitar a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Se você ainda não foi batizado nas águas, tome logo essa decisão e procure viver em conformidade com a palavra de Deus, com o auxílio do Espírito Santo. E que a graça de Cristo te cubra e te purifique de todos os teus pecados, para que assim você possa comparecer diante do tribunal de Cristo e seja pelo justo juiz absolvido. Pois como diz Paulo, agora pois não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus.